Olá, tudo bem? Olá, Guilherme. Deixa-me só arranjar isto para ficar centrado com o lindo cenário que eu tenho aqui atrás de mim. Opa, evento animal aí atrás, não é? Evento animal, Porto Food Week, Lisbon Food Week, Está muitas lindo, coisas. está Muitas coisas, lindo. um bocadinho de tudo. Um bocadinho de Olá, tudo. Sara, como estás? Como é que estás? Bem disposto, Guilherme? Estou um bocadinho agitado, mas bem disposto. E tu? Como é que Também. têm corrido as coisas? Uma loucura, não é? Muita coisa nova, muita aprendizagem. Acredito. Acredito. Gostava de dar as boas-vindas, antes de mais, ao Reserva para Dois. É um espaço, uma mesa virtual de debate e desmistificação do que se tem passado nestes últimos tempos e no que vai acontecer daqui para a frente. Vamos tentar ajudar um bocadinho as pessoas que estão mais reticentes a voltar à restauração, a voltar a pôr os pés nos restaurantes e agraciar-vos com a sua presença também, que é É o que é isso, mais importante, porque vocês vivem para os nossos clientes, não é? verdade. Aliás, toda a gente vive praticamente de clientes, não é? Aliás, o cliente é o propósito do negócio. É o propósito do Sim, nosso sim. trabalho, é o propósito da nossa vida, no fundo, não é? Quem é restaurador não tem só um negócio, tem propósito, tem um propósito muito grande, aliás. E, Sim, sem dúvida. estamos todos muito ansiosos de acabar com estas mesas virtuais, pá. Sim. E transformar tudo naquilo que era a experiência de restauração de há 2 meses atrás, não é? Parece que passaram 10 anos já, desde que isto tudo começou. Hoje é o que eu estava a falar com a Leila no último direto. Hoje em dia ir à rua é um evento. Hoje em dia ir à rua é um evento já. É um evento. Portanto, por que não levar esse evento também para os restaurantes? Que Não, já era um evento para muitos de nós. Portanto, faz sentido que voltem a ser e de certeza que as pessoas vão ser bem recebidas. eu Porque, diria que se colocássemos na balança as razões todas que fazem com que a gente não vá a um restaurante e colocássemos do outro lado as razões que nos motivam ou que nos movem a ir a um restaurante, eram com certeza superiores àquelas que nos levam a ir. Até porque era e vai continuar a ser com certeza dos lugares onde se concretizam algumas das coisas mais felizes da vida, não é? sim, A restauração é um lugar onde as pessoas são felizes, onde as pessoas usufruem fecham negócios, têm encontros, estão em família, são servidas, têm experiências, guardam memórias, portanto, pesando isto tudo e pondo isto tudo na balança, há coisas que só os restaurantes conseguem dar, não é? Conseguem partilhar com as pessoas. é como um chefe costuma dizer, e eu gosto muito, que a mesa é a melhor rede social, não é? Exato. A mesa é a melhor rede social, sem dúvida. Ainda por cima, dá para sentir, tocar, cheirar. Sim. Portanto, há coisas que a rede social não consegue só por si. Ou a rede social, o network, e depois é um conjunto de outras pessoas ou de outras pessoas que contribuem para a experiência do restaurante, desde o momento em que se apanha um peixe até o momento em que a pessoa acaba por o saborear e ter um momento delicioso, não é? Achas que pensa pouco nessa cadeia de valor que vai desde o produtor até ao prato? Eu acho que se pensa pouco na cadeia de valores, mesmo fora dos restaurantes. Nós hoje em dia achamos ou sentimos que as coisas estão ali ao lado, não é? Mas até um prato chegar à mesa, ou até um prato chegar, ou um produto chegar sequer ao mercado, há aqui um conjunto de gerações que foram rompendo barreiras para que hoje em dia nós consigamos dar isso quase como adquirido, coisa que não é. Sim, sem dúvida. Antes de mais, deixa-me se calhar apresentar-te às pessoas que estão a ver e que não te conhecem. Não devem ser muitas, mas há algumas. Hoje temos connosco Sérgio Cambas, nascido na Póvoa de Varzim, no meio do restaurante da família, mas Verdade. foi no estrangeiro que decidiu estudar e inspirar-se para o seu regresso a Portugal, mais concretamente ao Porto, onde abraçou o projeto do Paparico e onde ajudou a reinventar o conceito
do restaurante de cozinha tradicional portuguesa sem perder a sua essência. Que acho que isso é o mais importante, não é? Certo? Posteriormente, o teu sentido empreendedor também te levou a desenvolver novos negócios, como as cervejarias Brasão, conhecidas por todos, e a padaria Granu. Exatamente, que está neste momento em projeto, não é? Que está neste momento, é o último. E fizemos outras coisas, foi fazendo outras coisas pelo caminho, mas em projetos com maior dimensão e consolidados, de facto foi o Paparico, já são 12 anos, e as cervejarias Brasão, a marca Brasão, que nasceu há 6 anos. Que eu, por acaso, já visitei antes de te conhecer e achei uma experiência incrível. Porquê? Porque eu gosto bastante do facto do vosso horário ser alargado e de, se eu quisesse ir jantar às 11 da noite, agora já não é uma realidade atual, mas esperemos que volte a ser rapidamente, mas é que foi curioso, eu às 11 da noite conseguia jantar e o restaurante mesmo assim estava cheio. Sim. Às 11, à meia-noite ainda estava cheio. Mas sim, é uma proposta que até enquadra, inclusivamente, aquilo que é o conceito de cervejaria, quizás por todo o país, não é? São conceitos de horário mais alargado, que chegam às pessoas com uma amplitude de tempo e uma proposta mais casual, mais leve e informal também, porque ter o Paparico para mim é uma forma de expressão, não é? É uma necessidade mesmo, como hoteleiro. E o Brasão também era o outro lado que eu quizás não encontrava no mesmo padrão de qualidade. O lado informal, mas também com um padrão de qualidade bastante alto, tanto na proposta gastronómica, como no ambiente, como na seleção musical, como no conforto. Portanto, o Brasão nasce nessa necessidade de me transpor ou de me expressar também de uma forma mais informal naquilo que seriam também as necessidades que eu via na cidade naquela altura e que ainda vejo, vá. Daí e foi até o momento um projeto que mexeu muito com o panorama da cidade no que toca às dinâmicas de pessoas, às dinâmicas de clientes e levou com certeza o padrão daquilo que era uma cervejaria no Porto. Sim, sem dúvida. Diz-me uma coisa, quando tudo isto começou, esta situação atual do coronavírus, decidiste fechar o Paparico, mas manter a cervejaria Brasão com o conceito de delivery, correto? Sim, o Paparico, da forma como estava a trabalhar, aliás, só tinha propostas de menu de degustação, dificilmente se adaptaria a um conceito de delivery com a mesma velocidade e com a mesma procura que as cervejarias Brasão puderam oferecer ao grupo, não é? Portanto, sim, nós encerramos o Paparico e dedicamos, foram questão de 2, 3, 4 dias e transformamos rapidamente aquilo que era uma proposta clássica de restauração numa proposta de serviço ao delivery. E diz-me uma coisa, o que é que isso mudou no teu dia-a-dia? Epá, mudou tudo. Não necessariamente a operação de delivery, não é? Que acaba por ser até uma operação relativamente simples naquilo que é o serviço, mas sim naquilo que é a reestruturação, a redefinição, a adaptação de tudo aquilo que era o negócio propriamente dito, não é? Porque a operação de delivery não muda muito o meu dia, mas uma coisa é teres uma máquina alinhada e aliada para fazer um conjunto de serviços, um conjunto de gestão de equipas e de repente tenho que rapidamente me adaptar ou preparar o negócio propriamente dito, ou seja, o meu foco nos últimos 2 meses foi claramente mais o cuidar do negócio e proteger o negócio e prepará-lo para este pós-Covid, que não é um pós-Covid necessariamente, mas é uma readaptação da sociedade àquilo que são estas novas implicações. Então, a tua ideia de manter o delivery, como eu penso que tu tenhas abordado este tema no Boca Mal que fizeste com o Paulo Amado. Sim. Tu a certa altura dizes que o delivery não foi uma forma de estar no negócio, foi uma forma de luta. Claro, isso sem dúvida. E, aliás, quando digo que o meu foco vai para a gestão,
praticamente em 98% daquilo que é toda a minha energia. Eu desde o início que senti toda esta mobilização de confinamento, que eu acho absolutamente necessária, atenção, mas senti também que há algumas marcas, algumas pessoas, algumas mentalidades teriam que, independentemente dos riscos, porque há evidentemente riscos associados a qualquer tipo de doença, não só desta, tinha algumas pessoas, alguns grupos, algumas áreas de atividade tinham que continuar a lutar, tinham que continuar a prestar serviço, tinham que continuar a estar próxima dos clientes, tinham que continuar a forma de luta também tem a ver com o negócio, portanto tinham que continuar a produzir alguma coisa. Portanto, tivemos que mobilizar e também há pessoas, numa equipa como nós temos, acima das 120 pessoas, há um grupo de pessoas que precisam dessa mobilização ou se sentem parte dessa mobilização e dizem, não, nós não paramos, nós queremos mais, nós queremos melhor, nós queremos estar ativos, nós queremos continuar a defender a marca, queremos continuar a levá-la às pessoas, queremos continuar a estar contigo. E é evidente que essa energia não te leva para outra forma de estar e de pensar que não seja dar o corpo às balas e enfrentares qualquer adversidade. Neste caso estamos num contexto de pandemia, mas enfrentar qualquer adversidade com o sentido de presença. Estamos aqui. E foi isso que fizemos e isso continuamos a fazer. E, para todos os efeitos, nunca paramos de operar, nem um dia. E aquele medo que se sentiu a nível nacional, também o sentiste na tua equipa? Quando quiseste voltar ao delivery, nesse espaço de dias, sentiste que houve alguma resistência? Por parte da minha equipa não senti resistência absolutamente nenhuma. Quando falas de medo, eu continuo a não ter medo, ok? Não sinto medo absolutamente nenhum. Não é isso que me aterroriza ou que me faz transformar as minhas emoções em emoções de preocupação. Mas da parte da minha equipa não senti medo absolutamente nenhum no que toca àquela equipa que se mobilizou e com a qual nós fundamos o negócio de delivery e que tivemos a oportunidade, a meio do caminho, já duplicar essa equipa. Portanto, medo não senti. Agora senti sim, foi naqueles primeiros dias, antes de ser decretado o estado de emergência, senti medo generalizado da parte da equipa, e um clima extremamente estranho, muito estranho, da parte da equipe e também da parte dos clientes. Tanto que o estado de emergência não tinha sido decretado, tinha sido decretado um terço da ocupação dos restaurantes e nós demos por nós com os restaurantes vazios, ainda não tinha sido decretado absolutamente nada. Sentiste que muita gente acabou, o medo das pessoas não teve tanto a ver com o problema em si, com o vírus em si, mas com a perda de um propósito de vida do dia a dia? É um bocadinho isso tudo. Esse medo do propósito do dia a dia, eu acho que toda a gente continua a tê-lo, é transversal à sociedade. E hoje em dia, quizás o medo ainda é maior relacionado com esse propósito, com o que é que vai ser da nossa vida todos, se efetivamente esta contenção, para além deste confinamento, passamos a uma contenção económica, depois nos deparamos com uma recessão, porque no fundo a história diz que as coisas vão se repetindo e há passos que levam a outros. Mas claro que o medo teve a ver com também tem a ver com esse propósito. Mas em boa verdade, a primeira sensação que eu senti da parte do público e também de alguns elementos da minha equipa foi de facto o medo do desconhecido, que era, falava-se, não é? A comunicação social falava, víamos o que é que estava a acontecer em Itália, já víamos o que estava a começar a acontecer em Espanha, que foram quizás os casos mais próximos e que produziram, e infelizmente, tantos mortos. Portanto, nós naquela altura estávamos de facto a enfrentar um inimigo e, acima de tudo, umas consequências difíceis de prever. Daí que eu diria que o confinamento tivesse sido uma atitude inevitável. Não é?
Sim, e penso que, pelo menos, parte da nossa sociedade continua a ser muito resistente à mudança. E como foi resistente à mudança do confinamento, também está a ser um bocado resistente à mudança do desconfinamento. Parte da sociedade. Em relação, pelo menos, aos negócios e ao comércio. Sim, 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 isso é extremamente preocupante, Guilherme. É um dos pontos que nos leva a nós que empreendemos também a ter algum receio, porque de facto a sociedade adapta-se muito rápido. E eu acho que os seres humanos são seres de hábitos que parece que o hábito faz o monge, mas o monge faz-se muito rápido. Ou seja, as pessoas voltarem a. Eu não diria que as pessoas agora, ou a certa altura, comecem a ter medo também de sair de casa. Eu acho que as pessoas também já se habituaram a fazer outras coisas diferentes, a ter hábitos diferentes. E essa será uma das questões que precisa de facto de um push e de um empurrão importante para que as pessoas quase que se lembrem também do quanto era bom fazerem outras coisas, não é? Sem dúvida. Eu, por exemplo, faço um bocadinho o barómetro desta situação toda. Não sei se tu também o fazes, que é pelos stories do Instagram. Porque dá para ver duas faces da moeda, que são aquelas pessoas que ainda estão em casa e que por algum tempo ainda vão continuar em casa, e aquelas pessoas que estão felicíssimas desde segunda-feira de haver restaurantes abertos e de poder sair de casa e de poder voltar a viver as experiências da restauração. Sim, quizás mais um grupo ou um nicho muito pequeno de pessoas que de facto há pessoas que têm o propósito de servir, há pessoas que têm o propósito de comer também, não é? Que tu ontem falavas com a Leira de ser foodie, quer dizer, é um propósito também. E vejo uma mobilização maior da parte das pessoas que realmente se envolvem e quase que sentem os restaurantes na perspectiva do utilizador, mas com muita paixão e envolvimento. Mas ainda falta muito. Eu circulo pelo Porto e vejo, de facto, ainda os restaurantes vazios, mesmo que já abriram no dia 18. Portanto, não é aqui uma imposição de 50% legal, mas sim uma imposição quase dramática imposta pela procura, pelo facto das pessoas ainda não quererem sair de casa. E aí está, e aqui já entra a questão de que grande parte da sociedade já perdeu algum rendimento, e eu acho que está a haver um clima de contenção e todos temos que colaborar de certa forma também em sair e em consumir, porque senão entramos numa bola de neve negativa, que não é nada positiva para os negócios. Olá, Leila. Temos aqui uma questão que é arrancar pessoas de casa, não é? Arrancar as pessoas. Eu ia te perguntar isto, portanto achei curioso a pergunta surgir entretanto, que é se existem algumas medidas que podem ser tomadas, porque eu acho, é assim, tudo o que nós temos feito tem sido respeitar as decisões do governo e respeitar as medidas que eles nos impuseram. Achas que ainda faltam algumas medidas para ajudar no desconfinamento? Eu vou ser um bocadinho corrosivo, aliás, como é meu apanágio, que é, de certa forma também, grande parte, ou uma parte importante da sociedade também está em casa a receber, não é? De certa forma, e sem trabalhar, não é? Sim. Portanto, há aqui um protecionismo social útil e importante, mas que a certa altura também deve ser canalizado de outra forma, até porque quando me diz assim, as pessoas ficaram em casa e está toda a gente em casa. Eu acho que as pessoas não estão a consumir aquilo que são os serviços disponibilizados, ou seja, os fatores económicos estão um bocadinho desequilibrados, porque basta sair num dia de sol à praia ou às zonas de praia, e a questão aqui não é tirar as pessoas de casa, a questão é pôr a economia a funcionar novamente, não entregar facilmente o conforto de ficarmos simplesmente em casa. A certa altura tem que haver também um empurrão, porque as pessoas saem de casa. Muita gente tem saído de casa, e se tu vês uma praia com 500 pessoas, ou um passadiço da beira da praia com 500 pessoas, não é porque as pessoas estão em casa, é porque as pessoas têm tempo livre para ir à praia sem ativar a economia, sem ter qualquer tipo de receio, porque têm, de certa forma, um grande apoio também social, não é?
isto aqui não é transversal, mas é importante perceber que a questão não está necessariamente as pessoas saírem de casa, está em começarem a ter que viver, a ter que lutar um pouco pelo aquilo que dão como adquirido hoje, não é? Nomeadamente um salário ao fim do mês. Sim, sem dúvida. E sabes que eu acho um pouco que nós vivemos uma altura de falso confinamento, porque quem quis sair de casa saiu. Eu bastava me olhar pela minha janela e nunca vi tanta gente a fazer desporto. E quando eu digo desporto, digo entre aspas, porque vestir umas calças de fato treino ou umas leggings e ir andar para a rua continua a ser andar na rua. Por isso é que eu não gosto de alinhar em hipocrisia, sabes, Guilherme? Eu acho que é tudo muito bonito e quizás politicamente correto e muito bem. O confinamento e de facto, haver menos pontos de consumo comuns faz com que o contágio diminua. Mas se queremos também que a economia, de certa forma, vá equilibrando, está um certo desequilíbrio entre os fatores económicos e a parte social e a parte de contenção de vírus. E se o estímulo é para se começar a viver, se começar a pôr a economia a funcionar novamente, também tem que haver um subtrair um pouco esta almofada, não é? E o que é que tu achas que pode ser feito em medidas concretas? Bem, em medidas concretas é complexo. É politicamente incorreto entrar às vezes em medidas um pouco mais fortes, mas primeiro que tudo aí está, porque não é só a questão das pessoas se sentirem seguras ou inseguras e ser politicamente correto neste momento é também dizer e apelar um pouco só aquilo que é a questão da restauração, que é a nossa área concreta, que há outras atividades que continuam a ser usadas e abusadas que estás experiências de... Estás-me a ouvir? Estou. Não ouvi durante um segundo ou dois, mas agora estou. Estava a dizer que são claramente experiências de consumo ou experiências de contacto muito mais arriscadas, e se formos só por esse ponto, do que sentar-se à mesa de um restaurante. Sentar-se à mesa de um restaurante, primeiro que tudo, sempre foi uma experiência segura. Sempre foi. Claro que agora o inimigo é outro e é invisível e não passa muito pelas questões de higiene e segurança alimentar, mas sim de higiene no geral, no que toca a superfícies, no que toca à proximidade. E os restaurantes prepararam-se, nós preparamos também, de uma forma tão responsável para garantir que ir a um restaurante não é mais perigoso, nem é mais irresponsável do que usufruir de outro tipo de experiências, nomeadamente ir à praia. Sim. Foi algo que eu ouvi a Ana Jacinto dizer no Prós e Contras, que me fez muito sentido, que é, continua a ser mais perigoso ir ao supermercado do que ir a um restaurante. E as pessoas não largam os supermercados. Continuam a haver filas para os supermercados. Só que nos supermercados eles não vão estar ali a desinfetar todos os itens que estão nas prateleiras para tu poderes agarrar. A realidade é essa. Claro. E continua-se a ver. Eu, na minha perspectiva, e uma das coisas que se falou, e até houve aquele movimento de restauradores e cozinheiros do precisamos de ajuda, da redução do IVA para os 6% e da isenção da TSU. E eu acho que, se calhar, tem de passar um bocadinho por aí. Temos de incentivar ao consumo das pessoas. Como é que podemos incentivar ao consumo das pessoas? Se calhar baixando os preços, mas também não é muito justo pedir a um restaurante para baixar o preço da sua margem, quando, se calhar, também pode haver esta componente de impostos que pode baixar e trazer as pessoas de novo para a rua e para os restaurantes. Claro. Baixar os preços, obviamente, causa um impacto muito grande naquilo que são as margens e que na restauração, se andarem na ordem dos 20%, 25% já são margens extraordinárias. Portanto, contas feitas, as margens não são grandes, são margens sempre agressivas. Temos a questão agora da ausência de turismo, que os preços vão normalizar de uma forma ou de outra, porque se nós temos 10 milhões de habitantes
com o turismo, em certas alturas temos 17, mantemos os restaurantes todos abertos, é evidente que a competitividade vai ter dois fatores muito importantes. Um deles, que será sempre primordial, é a qualidade. O segundo será efetivamente o preço, porque se a oferta é maior para um mercado mais pequeno, os preços evidentemente poderão cair. E isto não tem necessariamente com o estímulo que o restaurante pode fazer para captar mais clientes. Tem a ver, efetivamente, com a normalização do mercado que vai ocorrer de uma forma ou de outra. Infelizmente, até por alguns encerramentos. Agora, a questão que eu consigo vislumbrar no meio disto tudo é que nós, se somos todos responsáveis pela contenção e pelos números brilhantes que Portugal apresenta na contenção do Covid, também deveremos todos ter algum cuidado na hora de ter o medo do consumo. Porque este é o ponto essencial. Eu acho que as pessoas, quizás, não começam a sair aos restaurantes, não diria todos, mas uma parte importante, por medo de consumo, por medo de gastar dinheiro. E vamos acabar todos por abrandar a economia e também nos cabe a nós, não só a poupança e alguma contenção, mas também consumir, começar a sair e começar a usufruir novamente da vida e usufruir novamente dos restaurantes. Porque eu não acredito que as pessoas não estão a ir tanto aos restaurantes só por questões relacionadas com o contágio, mas também por alguma contenção económica. Claro, sem dúvida. A primeira coisa em que o cliente vai cortar vai ser nas extravagâncias, não é? E às vezes jantar fora para muita gente pode ser uma extravagância. Pois, porque não há essa necessidade, porque é algo que tu facilmente fazes em casa. Eu digo-te isto com certeza, é algo que dificilmente fazes em casa com o mesmo nível de prazer. Sim, sem dúvida. Ou que dificilmente fazes em casa fazendo bem as contas. Porque se tu vais ao supermercado e compras 3, 4, 5 ingredientes, tens uma sensação de poupança que se calhar vai-te dar a tal margem de 10, 15% a mais, mas que não tem nada a ver o quanto podes usufruir, ou terás o serviço, ou da louça que tens que lavar, ou da toalha que tens que lavar. Portanto, se formos ver também bem feitas as contas, e falo até dos restaurantes mais informais, comer no restaurante não é mais barato, mas é praticamente a mesma coisa de que tu ires ao supermercado, comprares e fazeres em casa. Primeiro não vai sair tão bom, ou poderá não sair tão bom, e não estou a falar para guerques da comida, mas para a população em geral, como ao mesmo tempo se calhar não estás a poupar tanto dinheiro quanto isso. Sim, é uma Gonçalo, qual era a pergunta concreta, Gonçalo? Ele disse que entretanto já foi respondido. Pois, já foi mais ou menos, não estou satisfeito. O Gonçalo é uma pessoa que gosta muito de fazer perguntas. E eu gosto muito do Gonçalo. Faz sempre muitas perguntas nos diretos. Já quando eu estava a produzir live chat, ele fazia muitas perguntas, portanto, e eram sempre pertinentes. Se ele quiser fazer a pergunta dele, claro, está à vontade. Não sei se ele fez aqui para as perguntas, não temos perguntas nas perguntas, mas... Bom, as pessoas, aliás, é comum fazermos mais aqui pelo feed do que... Pelo feed, sim. Exatamente. Está mais à mão. Eu deixo sempre ali a indicação, mas fica sempre mais à mão. E acho que neste momento há muitas pessoas a querer ser esclarecidas, mas não há muitas perguntas que as pessoas queiram ver resolvidas. Porque a questão de fundo, a questão de fundo que tu colocaste é a questão fundamental, Guilherme, que é o que é que vamos fazer para novamente as pessoas saírem de casa para ir aos restaurantes. A questão é o que é que vamos fazer para as pessoas novamente ganharem confiança em consumir. Sim. E isto não se aplica à restauração. É transversal a tu ires comprar uma peça de roupa, é transversal a tu ires comprar um automóvel, ou seja, a questão do consumo eu sinto em relação a tudo o que são bens e serviços. Sim. Basicamente as pessoas estão a viver num medo tal
e numa contenção tal que vivem num cenário de sobrevivência económica e não há... É uma realidade. É uma realidade. E uma das coisas que acho que é comum a toda a gente é já não existe muita vontade de comprar e de gastar dinheiro. Quanto mais de viajar, mesmo dentro de Portugal, porque, por exemplo, tu tinhas muitos clientes teus portugueses que não eram do Porto. Sim, Vinham, ainda tem. iam, se calhar, de propósito, para ir ao Paparico. Sim. O E Paparico, hoje em dia, se calhar, principalmente. as pessoas já vão pensar, ok, a gasolina baixou, mas as portagens mantêm-se. E eu vou fazer uma viagem para o Porto para ir a um restaurante. Portanto, Para isso vou aqui. tu quase de forma inconsciente estás a responder àquilo que é o sentimento. Claro que nós não temos aqui a resposta, isto seria extraordinário podermos aqui encontrar uma chave que abrisse esta questão do medo, mas a questão não está necessariamente ou só associada ao receio de contágio, está já associada à contenção, ao receio de consumo. Assim, Portanto, é uma realidade, mas eu acho que ainda há mais a fazer. Por exemplo, eu sei que muito mais rapidamente iria ao Porto se o Estado me dissesse assim, olha, para promovermos o turismo interno vamos baixar para metade das portagens. Por exemplo, é um exemplo que eu dou. sim, claro. Se calhar eu muito mais facilmente me iria movimentar. E já se ouve muitas pessoas a falarem que querem ir de férias, e se calhar, em vez de ir de férias de Lisboa para a Costa da Caparica, se calhar já vão de Lisboa para o Gerês, e se calhar já passam no Porto e já consomem no Porto, e já vão para o Algarve, e já consomem no Alentejo. Mas sinto que se agiu muito de forma a pôr as pessoas em casa, em salvaguardar-nos, mas agora não estamos a salvaguardar tão bem o estado financeiro do país a nível do comércio, Claro. como se tentarmos precaver o contágio e a saúde das pessoas. Sim. A economia não está a receber ainda estímulos reais que possam refletir tão sequer no PVP, no preço final dos produtos aos clientes. Isso é importante, esse tipo de estímulo. Na restauração é fundamental esse tipo de estímulo. Portanto, o IVA está diretamente relacionado, não é, com o valor acrescentado. E baixar o IVA de forma indiscriminada, sem um enquadramento, também faz da restauração, a feira da restauração, novamente quase um lobby à procura do mesmo. Mas essa descida no preço, esse apoio no preço, que não fosse, ou que não traduz evidentemente em tesouraria, mas que traduzisse de forma definitiva naquilo que são os preços ao público. E quando se fala de IVA da restauração, aparecem alguns comentadores de bancada diria pouco sensíveis, para não dizer pouco esclarecidos, que falam que, ok, houve uma redução do IVA da restauração, mas por outro lado os restaurantes não refletiram isso no preço. Certo é que houve uma descida do IVA na restauração, mas é preciso que as pessoas percebam, e em consciência, que esse valor que passou a estar mais disponível na conta dos empresários tornou as cidades radicalmente mais ricas, tornou as cidades com conceitos mais interessantes. E essas pessoas não inventaram o dinheiro, não é? Ele veio de algum tipo de apoio que a certa altura apareceu e que permitiu criar um clima de confiança, um clima de investimento e gerar uma poupança para ser novamente investida. Portanto, considerar que a descida do IVA, que acaba por ser transversal quase a toda a Europa, de repente é algo escabroso, uma proposta de lobby feita pela restauração. Atenção, porque não estamos a ver todas as variáveis, não estamos a perceber realmente qual foi a dinâmica e o crescimento que o mercado da restauração teve e o emprego que a restauração criou nos últimos anos, muito também por causa desse apoio e dessas medidas, quase sempre com capitais próprios. Portanto, Sim. É importante ver as coisas com um pouco mais de clareza e amplitude antes de entrar em populismo baratucho, não é? Sim, claro. E neste caso,
neste caso em específico, a redução do IVA já iria ter um impacto direto no preço final ao cliente. Porquê? Porque se um restaurante, eu prefiro vender 20 refeições e se calhar ganhar menos 2 ou 3 euros em cada uma, do que vender 10 e ganhar mais 1 euro ou 2, por exemplo. Claro. Isso aplica-se a todos os negócios, não é? Aquele negócio que depende de venda em escala tem margens pequenas, mas depende dessa venda em escala. Há outro tipo de conceitos, mas o importante é as empresas voltarem a produzir riqueza. E nesta circunstância é muito difícil, não é? As empresas produzirem riqueza, porque é importante que se perceba uma coisa: a restauração e muitas outras áreas de atividade vão sair desta situação toda, não diria, diz-se muitas vezes, na estaca zero. E de facto não se trata aqui da estaca zero. Eu falo pelo meu caso, nós vamos sair desta situação com um endividamento gigantesco, porque acreditamos no valor do negócio e acreditamos também que vale a pena manter postos de trabalho, e acreditamos que vale a pena manter pontos de venda, e acreditamos que vale a pena ter a cidade a vibrar, e acreditamos que isso traz riqueza, se não for no imediato, traz riqueza a médio e longo prazo, porque foi isto que aconteceu. Esta fórmula deu provas. Portanto, nós não vamos começar da estaca zero. Nós vamos começar porque a palavra moratória é uma das palavras da moda no nosso escritório, não é? Porque a moratória divide-se. Portanto, nós quando tivermos que arrancar negócios, vamos arrancar negócios com um peso absolutamente escabroso. E claro que isto depende caso a caso, mas quem investe, quem empreende, quem muda o panorama, é evidente que precisa de medidas sérias, e precisa de clientes, e precisa de pessoas, e precisa de consumidores, e precisa de pessoas na rua a consumir novamente. E esse é o clima que neste momento está disseminado, e que sim, dizia aqui o Ruben há bocadinho, a comunicação tem um papel importante em mudar um bocadinho o paradigma, não é? Este cenário todo de medo. Mas é preciso que o faça, não é? Mas neste momento parece que é mais interessante, por parte da comunicação social, continuar a falar de medo, de começar a falar de consumo, ou de criar cenários, não é? As músicas que antecedem os telejornais são dramáticas, são tristes. Sim. Portanto, e a forma como eles acabam também é quase um piano melancólico. Portanto, é evidente que é importante introduzir novamente, independentemente estamos em cenário Covid ou não, porque com certeza vamos nos manter, que as pessoas sejam estimuladas a serem felizes, a saírem à rua, a consumirem, a perderem o medo. Porque a sociedade vai bloquear. Porque neste momento grande parte da população está em casa, As medidas tomadas foram ótimas, mas as pessoas, de uma forma ou de outra, têm ali um limiar de sobrevivência que, para a maioria das pessoas, é o suficiente. É uma triste realidade que esperemos que mude. Agora, passando para um assunto mais agradável, amanhã vais voltar a abrir. Amanhã, Brasil Aliados, porta aberta. Porta aberta. Porta aberta, é uma alegria, uma ansiedade, uma vibrância. Tivemos a semana toda em formação, tivemos a preparar a equipa para todos os cenários, para a experiência de consumo, para a formação ao consumidor, trabalhamos nos menus, ajustamos os menus para lhe dar a eficiência máxima, mantendo o nosso food cost e o nosso beverage cost bastante alinhado com aquilo que pode ser um consumo tímido. Mas estamos ansiosos por sentar os primeiros 2 clientes, sabes? Ou um mas só. alguma coisa? Diz? A nível das emendas do Sim, menu, claro que vamos mudar o menu. Nós ancoramos a abertura do Brasão Aliados, que pela sua estrutura quase que seria lógico para quem não conhece os restaurantes, mas o Brasão Coliseu é 4 vezes superior em área. Portanto, a nível de implantação das medidas de ESG era muito mais simples de o fazer. Mas preferimos colocar, através da marca Brasão, menos lugares disponíveis para já ao público, porque aí está,
temos que ir com algum tato naquilo que será esta procura, porque se colocamos todos os trabalhadores de repente no ativo, de repente, acaba por ser extremamente pesado e não queremos incorrer nesse risco de depois termos trabalho, de não termos trabalho e temos que ter as equipas. Isso aí seria dramático. Portanto, vamos gradualmente abrindo. O Brasão Aliados vai abrir amanhã com cerca de 50 lugares. Naquilo que falaste, e foi a tua primeira pergunta, em relação aos menus, fizemos uma proposta ancorada naquilo que era nos índices de popularidade dos nossos estados, ou seja, os nossos pratos mais pedidos, para evitar ter um leque demasiado grande de produtos, garantindo dessa forma a máxima eficiência no que toca aos recursos humanos para cozinhar e servir, no que toca também às matérias-primas e garantindo, como sempre foi a Panágio, a máxima frescura dos produtos que estamos a oferecer. Portanto, uma carta mais curta pareceu, nesta fase, sensato. E diz-me uma coisa, como é que a tua equipa se está a adaptar com a formação em relação a estas novas medidas? Tem sido tranquilo? Nós ontem reintegramos, para começar o serviço amanhã, cerca de 30 pessoas. E a equipa está muito ativa naquilo que é a assimilação de conceitos, de conteúdos, muito participativa na criação de cenários para que os procedimentos, e não estamos a falar só de procedimentos da Direção-Geral de Saúde ou procedimentos de segurança, estamos a falar também da experiência do consumidor, que é como é que vamos colocar as coisas, qual é o momento mais oportuno para o fazer, qual é o momento mais oportuno para nos aproximarmos. Portanto, estamos a trabalhar também naquilo que são cenários de experiência de consumo. E diz-me uma coisa, vocês estão a aceitar reservas para amanhã? Ou vai ser só walk-ins? A cervejaria Brasão, eu acho que não devíamos, e foi uma decisão que acabamos por tomar, para não potenciar demasiado também só a questão da reserva. Porque também estamos a dar aqui, a criar um hábito novo, que as pessoas habituam-se rapidamente, de dar uma formalidade exagerada àquilo que é a experiência de consumo da própria marca, da cervejaria Brasão. De qualquer forma, sem querermos ou não, a procura era tanta nas cervejarias que as pessoas já tinham um bocadinho esse hábito de o fazer. Certo é que não promovemos pelo menos esse ato, ok? De qualquer uma das formas, para sexta e para sábado já temos uma ocupação interessante, ok? Já temos uma procura interessante e de grande parte também de clientes habituais, que são aqueles clientes que gostam da marca, têm saudades de consumir, têm saudades de estar connosco, têm saudades das pessoas que os servem habitualmente e temos tido alguma procura já para estes dias de abertura. De qualquer forma, eu continuo muito cético, ou seja, continuo muito frio naquilo que são as expectativas, porque pode ser também pelas pessoas terem saudades ou aqueles clientes mais fiéis terem saudades. Eu quero perceber um bocadinho mais a médio prazo se não serão só estes clientes absolutamente fiéis e quase fundadores da marca, mas sim pessoas que já começam a ser simplesmente para entrar e comer sem qualquer tipo de... Estás-me a ouvir? Já estou a ouvir, já estou a ouvir. Fiquei sem falar muito tempo, Guilherme. Não foi 10 segundos. Pronto, portanto, quero esperar um bocadinho para ver e na próxima quinta-feira vamos abrir a Foz já. E diz-me uma coisa, continuam a manter o delivery ou vão parar mesmo com o delivery para continuar, para começar a... Como temos estrutura e vários pontos, tanto de produção, de cozinha, como de pontos de venda, de restaurantes, o delivery veio para ficar. Portanto, o delivery vai continuar de forma eterna, vá. Vai ser uma proposta que vamos ter de forma continuada. Até porque já aprendemos tanto com isto tudo que não faz sentido agora descartarmos, não é? Acaba por ser uma forma de rendimento e na realidade diz que é nas crises que se criam as oportunidades e o delivery foi uma oportunidade para muita restauração que nunca eu tinha feito, não é? Sim, aliás, nós nunca tínhamos feito delivery. Aliás, eu acho contraproducente para a marca, tanto que vamos continuar delivery com outra marca que eu tinha na gaveta, mas que vai, a certa altura, transitar para essa marca. Vais passar da cervejaria Brasão para uma marca diferente, é isso? Para a marca de texto, não é? Ok.
Vamos transitar. Mas manter o mesmo tipo de menu? Não, a marca Testo é uma marca de cozinha de conforto, de uma cozinha caseira, vamos chamar assim, embora não seja o termo que eu gosto muito, acho que é facilmente entendível. E sim, vamos ter alguns pratos que são da cervejaria Brasão, mas vamos fazer uma carta só direcionada para essa marca. Tanto porque a marca tem que viver por si só, como não queremos a experiência de consumo da marca Brasão seja associada a um consumo em casa, porque não é a proposta. Quem é que prefere comer uma francinha em casa ao invés de comer uma das tuas cervejarias? Alguém que não possa mesmo ou que não dê valor ao produto, não é? Sim. Porque na minha realidade, como pessoa de Lisboa, vou falando com pessoas, ainda ontem estava a falar com um rapaz que tinha acabado de conhecer e perguntei-lhe, disse-lhe que ia falar contigo e disse-lhe qual era a francinha preferida dele no Porto e ele disse que era a do Brasão. Como já ouvi muitas pessoas dizer, eu posso dizer que eu conheci a cervejaria Brasão porque como a cervejaria Brasão dos Aliados era não colada, mas muito perto da Abreu, que certo. é a minha entidade patronal, todos os meus colegas de lá, com quem eu falava, diziam que pelo menos um dia por semana alguns se juntavam e iam lá almoçar. Claro, porquê? Porque nós preocupamos evidentemente com a francinha, é o pilar, vá, mas sempre nos preocupamos muito com a experiência de consumo. Eu dizia muitas vezes à minha equipa, nós não vamos estar preocupados se no ranking a francinha é 1 ou a 2 ou a 3. Nós temos de estar preocupados é que o nosso produto é absolutamente sério, é extraordinário, desde os ingredientes até à confeição, mas acima de tudo temos uma excelente experiência de consumo desse produto. Sim, pelo menos o que eu sinto em relação ao produto francesinha em específico, vai ser sempre uma questão de gosto pessoal. É mais de gosto. Estás a ver as pessoas do Porto já comeram 20 ou 30 francesinhas diferentes. Qual é que é a preferida deles? Vais ter 10 respostas diferentes. Guilherme, a francesinha no Porto não é prato nem é gastronomia, é clube. E nós não nos atrevemos a falar nem de futebol nem de religião. Nem de francesinhas. É melhor não é o caminho. Porque depois eles dizem tem demasiado molho de tomate, tem demasiado picante, é encorpada demais, é de menos. Então é. Porque depois, na realidade, cada um. Existe uma receita original, mas depois cada um tem a sua interpretação dessa receita, não é? Eu não sei o que é a receita original. Ninguém sabe, pelos vistos. A questão é essa. Existe pelo menos, existe uma base, não é? Claro. Que é igual para todos, mas depois cada um dá o seu cunho de pessoal. Por exemplo, eu acho que uma grande francesinha no Porto não é uma grande francesinha se não tiver, por exemplo, a salsicha de talho Leandro. E na altura em que a francesinha nasceu, supostamente, dentro do seu quadro histórico, não havia a salsicha nem a linguiça fresca do talho Leandro. Ou seja, eu não gosto de pensar a gastronomia como algo estático, mas também não gosto de pensar de uma forma tão exuberante que possa parecer parola. Sim, sem dúvida. Tem que haver bom gosto. É uma questão que eu acho sempre engraçada, porque é uma das coisas que eu gosto de perguntar quando falo com alguém que, por acaso estou a falar do Porto e gosto sempre de perguntar, porque é sempre uma reação engraçada, é como tu dizes, é quase um clubismo, e cada um defende, se calhar, a francesinha do seu bairro, ou do seu quarteirão, mas é engraçado, eu acho que é uma conversa engraçada porque acaba por se sentir um bocado o amor à gastronomia que existe na cidade. E ao bairrismo a francesinha, e essa discussão tem muito a ver com as pessoas daqui do Porto. É uma coisa quase de fundamentos, sem fundamento, que acaba por ser cultural. Eu já tive essa discussão com muita gente. Normalmente evito dizer qual é que é a minha francesinha preferida. Não mas gosto devias. de atividades. Mas devias. Eu posso dizer a ti. Até hoje, a que eu mais gostei de comer, só comi uma vez, foi do buffet Fase. Boa. Acho que é uma boa francesinha. Qual é que é o problema? É uma casa histórica também, muito Eles agradável. têm a francesinha, mas não têm a experiência.
Eu acho Tem que a experiência deles. É um Exato. bocado por aí. Não é a experiência. é diferente. É diferente. Isso. E essa diferença é que traz riqueza. Sim, sim. Eu dizer que é a minha preferida. É a minha preferida, é uma que eu gostei muito. Claro. Há muitas outras que eu gostei muito. Eu já comi francesinha em Lisboa que eu gostei muito. Mas, E depois há pronto, os, e depois há os Papa Francesinhas, que vão comendo uma diferente todos os fins de semana. Epá, é muito engraçado. A forma do consumo da francesinha no Porto É algo muito cultural, muito interessante. e depois há aquela velha rivalidade da francesinha que vai ao forno e a que não vai. Também. Vai ao? Que vai ao forno e a que não vai ao forno. Isso é técnica, são várias as técnicas. Mas depois há pessoas que dizem. Há umas que dizem que tem que ir mesmo e outras que dizem que não pode ir ao forno. O molho tem que estar quente o suficiente para derreter o queijo. Mas são. Mas é isso. São conversas engraçadas. E no que toca ao negócio, estou doido por abrir, pá. E depois abrir o Paparico, não é? O Paparico só Sim. penso abrir no dia 15 de julho. De julho? De julho? Exatamente. Sim, é assim, também se fala em acabar com os layoffs no fim de junho, não é? Portanto, parece-me que vamos retomar mesmo a nível económico, as pessoas vão deixar de se sentir tão presas, acredito eu. Claro, claro. Sim, terá que haver aí um limite. É um grande apoio, sem dúvida, mas terá que haver aí um certo limite. Embora acredito que se vá prolongar um pouco mais. Acredito que se vá prolongar um pouco mais. Mais do que julho? Acho que sim, acredito que sim. É assim, eu falando na minha área, a área do turismo, das agências de viagem, acredito que seja complicado ter Por exemplo, uma retoma tão curta. negócios que dependem do turismo pura e simplesmente têm sem dúvida alguma que ver esse apoio prolongado de alguma forma. Porque Sim, o mas turismo não vai vir assim tão rápido, não é? eu acho que neste momento é preciso mudar o chip. É preciso virar-nos claramente para dentro, incentivar as pessoas que têm dinheiro a gastá-lo cá e as que não têm tanto dinheiro, mas que querem, também a gastá-lo cá. Se calhar, uns vão para um hotel em Vila Moura e os outros vão para uma casita no Alentejo. Mas o dinheiro fica cá. E a realidade é essa, é que o dinheiro não desapareceu do mundo. Ele está em algum lado, não é? E acho que é só uma questão de saber canalizá-lo para o sítio certo. E tu quando é que achas que o turismo volta a ativar? Quando as companhias aéreas voltarem a sério. Mas há cenários para que isso aconteça já no início do mês, não é? Sim, mas a questão é, há cenários para que isso aconteça. E será que vão haver vendas de bilhetes? Será que as pessoas vão comprar? É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa, acaba por ser o mesmo, só que ainda é pior, porque a tua decisão de ir a um restaurante é uma coisa. A tua decisão de ir para um país diferente acarreta várias decisões ao mesmo tempo, não é? Claro. E tu saís da tua casa para ires para outra casa, que não é a tua, para um quarto de hotel, se calhar vai-te fazer ainda mais impressão do que a impressão que as pessoas já têm de ir a um restaurante, hoje em dia. Portanto, eu acredito que vai ser complicado. Vai ser complicado, mas O retomar vai. o retomar vai ser mais complicado. Mas o turismo vai ser um caso assim mais extremo, sinceramente. Claro. E que era tão importante, foi tão importante estes últimos anos. Foi um boost gigante, mas eu acho que teve tanto de bom como de mau, entre aspas. Qual é a parte má do turismo? A parte má do turismo, na minha perspectiva, foi que começaram a abrir muitos negócios interessantes, mas começaram a abrir muitos negócios só para aproveitar o buzz. Claro. Como abriram muitas coisas com qualidade e com público, abriram muitas coisas que não tinham tanta qualidade, mas continuavam a ter público porque havia público para todos. Claro, de facto. A realidade de Lisboa e do Porto é que a maior parte dos sítios onde tu ias, a nível, por exemplo, de restauração, estava cheio. E hoje em dia isso já não vai acontecer. O público já vai ser muito mais seletivo e acaba por acontecer que há esse tipo de negócios mais genéricos, virados para o turista, em que se calhar
chegaram a dar na televisão, em que se calhar tu comes uma mariscada por 80 euros, muito boa, e depois havia restaurantes na Baixa de Lisboa a fazê-lo por 200. Claro, aproveitamente. Isso também destruía a longo prazo aquilo que era a nossa proposta, não é? Que deixava de ser séria e a longo prazo poderia, de facto, abrandar o próprio turismo, não é? Mas parece-me que esse tipo de restaurantes vão ser os mais afetados, não é? Se tu vives pura e simplesmente do turismo e não nutriste uma relação com o público que vive à tua volta, de proximidade é complicado. Olha, só temos 20 segundos. Gostava muito de te agradecer o facto de teres aceito este desafio e teres participado nesta conversa. Foi bom falar contigo. Muito obrigado. E gostava de dizer a todos que esta conversa vai ficar disponível em resistir.itaste.pt, onde poderão rever esta conversa. Muito obrigado, Sérgio. Um grande abraço. Tchau, abraço muito grande para ti. Até à próxima. Abraço. Muito sucesso.